uma coisa que chama muita atenção, e eu acredito que vocês devem estar aí pensando e refletindo, que desde que a escola existe, há sempre os excluídos do processo educacional, aqueles que fogem do padrão. E quando a gente fala do padrão, é muito abstrato. Por quê? Porque que padrão é esse? É o padrão que a sociedade impõe? De que forma que esse ser humano tem que ser? Porque somos diversos por natureza. A nossa constituição, enquanto seres humanos, é diversa. E isso é uma condição sine qua non a todos nós em sociedade. Por isso, de que é a culpa? Existem culpados? Não existem culpados. Todos nós, seres humanos, temos direito a ter acesso à educação, à saúde, à moradia, a tudo aquilo que está previsto na nossa Constituição. Mas a gente também precisa entender que tudo depende da visão de mundo, da visão da realidade, a classificação. Para quê? Por que a gente vive classificando? Esse aprende, esse não aprende, esse consegue, esse não consegue. Ah, esse tem o laudo, então ele não aprende porque ele tem o laudo. Ele não aprende porque ele tem uma condição de deficiência, ou ele não aprende porque eu não estabeleço as estratégias necessárias para que ele possa aprender. As barreiras estão nele ou no contexto, né? Essa fragmentação, por que a gente fragmenta tanto? A gente coloca as coisas na caixinha, né? Porque geralmente esses critérios para separar, eles vão colocar o quê? Categorias ou relações? Por isso que o excluído, ele não existe por si só, né? A gente tem o excluído da normalidade, o excluído econômico, o excluído religioso, o intelectual, o cultural, o político, o excluído pela raça. Esse é um contexto no qual os seres humanos convivem e que por muitas vezes estão excluídos de diferentes processos. E como que está essa inclusão lá no contexto escolar? Porque nesse contexto, o termo exclusão e inclusão, eles estão demarcando as categorias. Porque a gente fala de inclusão, gente, porque nós temos a exclusão. Se a sociedade, se esse mundo não fosse excludente, a gente não precisaria estar falando em inclusão. Falamos tanto nisso, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Falamos aí da educação inclusiva nos diferentes espaços, porque, infelizmente, existe essa exclusão. Pensando nisso, a gente precisa entender o seguinte: infelizmente, nós estamos localizados no paradigma da simplificação, onde o problema está focado no sujeito, na pessoa. A gente não olha para as outras barreiras que existem nesse contexto. E eu vou falar um pouco disso quando a gente for entrar na questão de alguns conceitos importantes para a inclusão. A gente vê a barreira na pessoa e a gente não consegue enxergar a barreira do contexto, as outras barreiras que se colocam ali naquela condição. Porque as categorias, elas lidam com as diferenças, mas as diferenças num contexto fragmentado. Por isso que a gente precisa entender o paradigma da totalidade. Nós somos diversos, né? Nós somos diversos e ao mesmo tempo uno, porque cada um é único na sua singularidade, na sua complexidade, nas suas potencialidades. Dessa forma, precisamos considerar alguns princípios básicos, né, para a questão da inclusão. A universalização. Se a gente for pensar, a questão da educação, ela está universalizada, né? O acesso à escola hoje, ele é para todas as pessoas, para todo o público, né? Tanto que, caso haja uma questão de impedimento de matrícula, alguma coisa nesse sentido, é crime, né? Então, assim, a escola está aberta. Essa democratização, de que forma essas pessoas, esses estudantes, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens e adultos estão tendo acesso a esse conhecimento? Como que está esse funil? Quantos estão entrando? Quantos estão saindo? Como que está o processo ali de aprendizagem, de oferta de condições? Tem sido democrático? É isso mesmo que tem acontecido? E a flexibilização, porque nós precisamos entender que existem questões extremamente importantes que envolvem essa flexibilização do tempo,
dos espaços, as adequações necessárias, as oportunidades diferenciadas dependendo da situação. Então, quando a gente olha e pensa universalização, democratização, flexibilização, de fato, esses princípios basilares, eles têm sido assegurados nesse contexto da escola? E para quem que é essa educação inclusiva que a gente tanto fala? Para todos. Para todos aqueles estudantes, meninos, meninas, adolescentes, jovens, adultos, que estão ali naquele contexto. E ela também é para nós, profissionais da educação, na nossa diferença, na nossa diversidade, que atuamos neste espaço tão diverso e uno ao mesmo tempo. Então, a minha fala eu trago nesse lugar. Eu trago nesse lugar para a gente entender que a educação inclusiva não é para a pessoa. Quando a gente vai falar de inclusão, a gente não pode ficar amarrado ainda na questão de que a inclusão é para a pessoa com deficiência, é para o público da educação especial. A gente precisa ampliar o nosso olhar. Porque por muitos anos, e até por décadas, essa questão da educação inclusiva, ela foi abordada pelos estudiosos, especialistas na área da educação especial e da deficiência. E a gente precisa parar com esse estigma que falar de inclusão é falar que eu tenho criança quando... a minha sala é inclusiva. Aí você pergunta, professor, mas por que sua sala é inclusiva? Porque eu tenho um estudante com autismo. Não, porque eu tenho um estudante com cegueira. Então, a gente precisa mudar essa nossa forma de pensar, né, e de compreender, ainda mais nós aqui, né? Eu me coloco também neste lugar enquanto professora de AE, enquanto estudiosa da área da educação especial, se nós também reproduzirmos esse discurso. E aí eu falo da equipe gestora, envolvendo diretores, vice-diretores, os coordenadores pedagógicos, professores, quem está lá na portaria, na secretaria, lá na cantina, todos precisam estar alinhados neste mesmo paradigma, nessa mesma compreensão.